Pessoal, enquanto não dá por iniciado, eu, como sou muito falador, vou dizer uma das coisas mais importantes que nós vamos tratar hoje. É que cada um use da sua iniciativa, da sua inteligência e contate o político, seja deputado estadual ou da bancada federal, para a gente conseguir alcançar os objetivos a que o doutor Renato vai alertar a gente. Exatamente, doutor Júlio. Só para alertar os colegas aí do Espírito Santo, que por conta da pandemia, essa interlocução é bastante importante que seja na base, porque os parlamentares não estão mais em Brasília, eles estão nos estados e nos municípios, e agora, como começou a eleição municipal, principalmente, né? Então, os deputados federais e senadores estão na base. A gente faz esse processo de interlocução aqui com Brasília, porque ficou, por conta da tecnologia, de videoconferências, ficou muito fácil. Mas o corpo a corpo, sem sombra de dúvida, é importante que se faça junto aos estados, junto diretamente com os eleitores, para pressioná-los no bom sentido, óbvio, de que as demandas do agro sejam acatadas para a gente evitar maiores problemas, porque senão a coisa realmente vai complicar um pouco para o lado do setor. Aproveitando a fala do doutor Renato, Lorena, Letícia, todos, enfim, nós temos que urgentemente, hoje ainda, rolar um rabicho, uma coisa de rádio e acionar todas as rádios que a gente puder, porque é onde vai atingir esse público que o doutor Renato alertou. Bom dia, doutor Júlio. Michel aqui no SEAG. Bom dia, bom dia. Pessoal, o jogo é jogado. Os companheiros que estiverem lutando por uma luz como parlamentar ou como executivo, acho que a mentira santa ela é perdoável. Estou falando para, por exemplo, Toninho, Wesley, não sei outros aí. Se quiserem falar que esse esforço você ajudou a provocar para que ele acontecesse em defesa da categoria, não tem a cerimônia de falar, não. Nós temos que militar nessa política para poder fazê-la funcionar a favor da gente. Érico, bom dia, Érico. Bom dia, doutor Júlio. Tudo bem, meu amigo? Tudo em paz, obrigado. Luiz César Fante. Bom dia, doutor. Tudo na paz? Tudo. Você ligou lá para o Flamengo, mandou botar aqueles garotos lá e ficou desmoralizando o Palmeiras, hein? Rapaz, faltou uns meninos lá ainda que não puderam jogar. Mas foi muito bom. Foi uma maravilha, né? Agora os galos velhos vão ficar com as barbas de molho. Será que o Vanderlei já caiu? Isso aí eu não sei, não, mas que os moleques vão subir, vão. Ah, sem dúvida, rapaz. Tem uns 4 ali que podem ser titular naquela seleção do Flamengo ali. Quem já almoçou aí, gente? Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui reunidos, Fabrício, eu também, José, nosso diretor, Bonato, nosso diretor, o Cois também, nosso diretor. Estamos aqui reunidos a expectativa que essa reunião vai proceder com normalidade e os frutos serão alcançados. Será um bom trabalho. Pessoal, podemos começar, então? Vamos à luta.
Para começar, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. São pessoas extremamente ocupadas e é por isso que foram chamadas. Porque a gente não chama uma pessoa desocupada, porque o desocupado não tem tempo. Então, sem mais delongas, eu quero passar para o doutor Renato Conchon e agradecer a ele pela disponibilidade. Ele não mede esforços com a sua competência, a sua solidariedade, ajudar a categoria nossa, que ele é uma pedra preciosa dessa coroa. Eu queria que ele estabelecesse as regras. Eu acredito que, primeiro, seria bom a gente ouvir e terminar cada raciocínio, para quando chegar no momento do debate, a pessoa se inscrever naturalmente, levantando a mãozinha, ou aí pelo rodapé, ou pela imagem, para poder a gente aproveitar o melhor possível essas orientações. Doutor Renato, por gentileza. Bom dia, doutor Júlio. Prazer estar aqui com vocês, a todos aí do Espírito Santo. Um forte abraço. Fico muito feliz em poder estar falando com vocês nesse momento, num tema tão importante para o Brasil e para o setor agropecuário brasileiro, tá? Eu vou falar um pouquinho, então, se vocês me permitem, eu vou explanar a questão do que é a reforma tributária, o que nós estamos debatendo aqui em Brasília, e as necessidades, assim, as diferenças de cada propostas, tá? E o porquê que é importante a gente estar defendendo. A gente vai ter um dever de casa, se é assim que vocês me permitem para fazer, no sentido de pedir o apoio de todos os aí do Espírito Santo na mobilização e sensibilização dos parlamentares, tá? E aí depois a gente abre para debate, tá? Bom, feita essa fala inicial com relação à reforma tributária, eu só queria deixar um alerta, a pedido até do Dr. Júlio, que é a questão dos convênios ICMS. O que é isso? São, veja só, os estados que regram o ICMS, que são os impostos estaduais. Eu vou pedir só, por favor, quem não estiver falando nesse momento, que coloque o microfone em modo mudo, para não interromper aqui e atrapalhar. Então, eu peço para todo mundo colocar no modo mudo, para ficar mais fácil, por favor, tá? Bom, e aí, então, voltando ao convênio ICMS, o que ele é? Ele tem dois convênios que a gente chama atenção. O primeiro, o convênio ICMS número 100 de 97, que reduz ou isenta o ICMS incidente sobre insumos agropecuários. Então, quando um produtor compra um saco, uma tonelada de fertilizante, um saco de semente, uma muda, ou qualquer insumo, um medicamento veterinário, um embrião, ele vem com menos ICMS. Grosso modo, a alíquota do ICMS no Brasil é 17% ou 18%. Esse convênio 100 reduz a base de cálculo ou isenta, então o ICMS máximo fica até 5%. E com isso, os preços dos insumos ficam mais baratos. E esse convênio tem que ser renovado anualmente, de tempos em tempos. O prazo de encerramento dele é 31 de dezembro de 2020, e se ele não for renovado, a partir de 1º de janeiro de 2021, os insumos ficarão mais caros, ou seja, o custo de produção do produtor rural vai subir. Então, por isso, a CNA, junto com as federações, no caso o Dr. Júlio já fez essa conversa com o governo do estado, reforçando o pedido para que os estados renovem esse convênio na reunião que acontecerá no dia 7 de outubro. Tá? Então, hoje, nós temos, as federações já deram retorno, assim como o Dr. Júlio, aí no Espírito Santo são favoráveis à renovação, o governo do estado e o secretário de Fazenda, tá? E nos outros estados também, exceto o estado de São Paulo. Ao que parece, o estado de São Paulo está colocando bastante empecilhos a essa renovação. Mas a FAESP, a Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, saiu com uma reportagem, com uma incidência um trabalho bastante grande nas mídias hoje, pressionando o governo no sentido de que haja a renovação do convênio ICMS número 100, que reduz o ICMS
de insumos, e o convênio ICMS número 52, de 1991, que reduz a base de cálculo de máquinas e equipamentos para o setor agro, trator, colheitadeira e todos os equipamentos. Bom, feita essa introdução do convênio 100, a gente sabe que esse benefício tributário reduz os preços dos insumos agropecuários e, com isso, o custo de produção é mais baixo. Bom, dito isso, agora a gente vai entrar na reforma tributária propriamente dita, tá? Se me permitem, depois a gente pode abrir para as perguntas. Reforma tributária são 8 propostas que estão sendo debatidas no Congresso Nacional nesse momento. As que têm maior peso político, portanto, devem avançar, são 3. A PEC 45 de 2019, proposta de emenda constitucional, PEC número 45 de 2019, proposta pela Câmara dos Deputados, o autor foi o deputado Baleia Rossi, de São Paulo. Tá? Tem a PEC número 110 de 2019, do Senado Federal, de autoria do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e também tem o projeto de lei 3887 do governo federal, e aí não é proposta de emenda constitucional, projeto de lei. As principais são essas, que tramitam no Congresso Nacional. Bom, feita essa introdução, é importante que se diga que todas elas trarão impactos para o setor agropecuário. Algumas mais, outras menos, mas todas elas impactarão, em alguma medida, o setor agropecuário brasileiro. Bom, é importante que se diga também... Não sei, é aqui para mim ou vocês estão ouvindo um chiado também? Doutor Júlio, quem for a reunião aí, quem for, vamos dizer assim, quem chamou a reunião, ele consegue fechar o microfone daqueles que estão em aberto. Se puder essa pessoa ficar de olho aí, não precisa do Renato ficar pedindo toda hora, porque eventualmente sai, né? Então, quem for o host, por favor, fica atento aí. Obrigado, realmente. Depois, se quiser fazer alguma pergunta, eu peço para que abra o microfone, faça a pergunta, depois feche o microfone para ficar melhor entendível, tá? Mas fiquem à vontade. Bom, dito isso, então, voltando, são 3 propostas que tramitam no Congresso Nacional, que tem mais peso político de avançar nesse tema. Quando a gente fala de reforma tributária, a sociedade brasileira, é normal que a gente imagina o seguinte: se aprovada a reforma, vai acabar com a bagunça que nós temos hoje. A ideia é essa, né? Pelo menos é o que passa na cabeça de todo mundo, e é natural que seja assim. Só que não. Por quê? A tributação, em qualquer país do mundo, ela incide sobre renda, e aí o imposto de renda, pessoa jurídica, pessoas físicas, é o melhor exemplo. Tem a tributação sobre patrimônio, e aí a gente, no caso do rural, a gente lembra o ITR, que é um grande tributo, e tem sobre bens e serviços. O que a gente está discutindo, reforma tributária, mexe puro e exclusivamente sobre bens e serviços. Ou seja, os problemas pontuais que nós estamos vendo no ITR, por exemplo, não serão resolvidos com essa reforma, uma vez que o ITR não está sendo debatido nessa reforma. Bom, dito isso, quais são as diferenças das propostas que estão em trâmite? Bom, a PEC 45 de 2019, de autoria da Câmara dos Deputados, ela unifica 5 tributos sobre bens e serviços em um único tributo. Ele pega o IPI, a PIS, o COFINS, que são federais, mais o ICMS estadual, mais o ISS, que é municipal, e unifica em um único tributo denominado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, com uma alíquota que falam-se em 25%, mas nós estamos estimando uma alíquota maior, que poderá chegar a 30%, e vai incidir sobre todos os bens e serviços comercializados no Brasil. E aí, já para o setor agropecuário,
é a primeira dúvida, que é a PEC 45 acaba com todo tipo de benefício tributário. Tá? O primeiro que a gente lembra é os convênios ICMS, eles tendem a acabar. Aqueles convênios que eu falei há 5 minutos atrás, que reduzem o ICMS sobre insumos agropecuários, máquinas ou equipamentos. Ou seja, aprovada a PEC 45 da maneira que se encontra, os insumos agropecuários ficarão mais caros. Por isso que a gente discute a importância dos convênios ICMS, por exemplo. Tá? Se, por um lado, o custo vai ficar mais caro, vai exigir do produtor rural um fluxo de caixa melhor. Por quê? Lembrando que o produtor rural, grosso modo, na média do Brasil, 1/3 da safra é financiada com recursos próprios. 1/3 ele vai ao banco e 1/3 ele faz trocas com a cooperativa, com a indústria de insumos, com alguém. Na média do Brasil é isso, muda muito de cultura para cultura, de região para região, mas na média é isso aí. Passando a PEC 45, os custos ficarão mais altos e o produtor vai ter que ou se dispor de recursos próprios, se ele tiver, ou vai ter que buscar mais recursos junto a banco ou fornecedores. Tá? Lembrando que esse aumento do custo se transformará necessariamente em crédito do imposto. Imagine o seguinte, eu compro uma tonelada de fertilizantes a R$1.000, tá? Eu sei que se tiver uma tonelada de fertilizante por R$1.000, acho que um monte de gente vai querer comprar, que está bem mais caro que isso. Mas vamos para o exemplo prático, que hoje está R$1.000. Com a incidência da PEC 45, com uma alíquota grosso modo, de 25%, essa tonelada de fertilizante automaticamente passará a ser 1.250. O produtor vai ter que pagar mais. Só que ele pega esse crédito e fica guardado para ele. Aí ele vende o café, por exemplo, a R$2.000. Ele vai aplicar 25% também sobre a saída, os R$2.000, ou seja, R$500 de débito, e desconta aqueles 250 do fertilizante. Então, ainda assim, ele tem que pagar R$250 de imposto. Então, o primeiro impacto é o aumento do custo de produção, necessidade de fluxo de caixa, e o segundo impacto na verdade, é um aumento da carga tributária do setor. Bom, e aí? Isso vai valer para todos os produtores? Vai valer para todos os produtores, todos os produtos. A ideia da PEC 45 é a uniformização. Isso quer dizer que vai incidir 25% sobre fertilizante, o café, a pimenta do reino, o mamão, o litro do leite, o carro, a bolsa de grife, o batom ou o smartphone. Todos os produtos terão alíquota de 25%. Não nos parece assim, salutar, diante de uma pandemia, a gente tributar produto alimentício, produto do agro, com a mesma alíquota de produtos ditos não essenciais. Então, para o produtor rural, fica a ideia já de que o custo vai subir e a carga tributária vai subir. Além disso, ele torna o produtor rural contribuinte direto do imposto. Isso quer dizer que o produtor rural vai ter que ter uma contabilidade mensal. E a gente sabe que, grosso modo, na média dos países, dos produtos e das culturas, o produtor rural não tem renda nem para ele, quem dirá para a contratação de um contador mensal, que na média também é um salário mínimo, a depender do porte. Ou seja, ele vai ter um custo de compliance, que a gente chama um custo de acompanhamento, um custo de contabilidade ainda maior. Então, a PEC 45, ela traz esses impactos que nos preocupa bastante de uma maneira que pretende harmonizar, mas na nossa visão acaba por impactar ainda mais.
os autores da PEC falam que a alíquota única de 25, que vai ser mais, é uma uniformização no mundo. Bom, a CNA fez um dever de casa e consultou 134 países que se utilizam desse modelo de tributação, que é o IVA. Dos 134, apenas 3 países se utilizam de alíquotas únicas. São eles a Dinamarca, a Nova Zelândia e a Estônia. Países completamente diferentes do Brasil. Tá? E por quê? Porque todos os outros países sabem que tratar o agro, insumo agropecuário e o produto agropecuário de maneira diferente reduz o custo de vida da população. Então, por isso que é importante. Aí nós filtramos, pegamos um relatório da OCDE de 2020 e filtramos 35 países com produção agrícola relevante, para comparar o Brasil com os países comparáveis. Dos 35, somente o Chile tem uma alíquota única para a agropecuária chilena, que também é uma coisa bastante diferente, porque o Chile não produz soja, não produz algodão. Basicamente, o Chile é pescado e frutas também, né? Então, é uma agropecuária completamente diversa da nossa. A PEC 45, ela obriga também que o produtor rural, por ter a contabilidade mensal, vai ter o crédito, direito a crédito. Aqueles R$250 do exemplo que eu dei do preço do fertilizante. Tá? Então, o produtor vai ter um crédito em haver. Vai ter um crédito em haver com o fisco. A grande questão é, hoje existe problema, porque os exportadores, por exemplo, vamos imaginar os exportadores, uma cooperativa, ela compra o café, a soja, o milho, o frigorífico também tem isso, ele compra o produto agropecuário, ele tem um crédito presumido. Isso quer dizer que o fisco deve dinheiro para ele. Aí ele faz a exportação. A exportação é isenta. Portanto, ele tem um crédito em haver com a Receita Federal ou o Estado. Ele tem direito a pegar esse dinheiro de volta. Ele bate as portas da Receita Federal e pede esse dinheiro de volta. E aí, a legislação atual fala que os créditos acumulados serão devolvidos a tempo, mas não diz a que tempo que é. Então, o que acontece? Como o doutor Júlio estava falando, para trazer um exemplo futebolístico, a Receita Federal e os estados trabalham com o regulamento debaixo do braço. Como a legislação fala a tempo, mas não diz a que tempo, eles demoram até 5 anos para devolver para o contribuinte. E o produtor rural, se for contribuinte desse imposto, vai ter direito a esse crédito, aumentando o custo, tudo aquilo que eu falei lá atrás. Mas aumentando o crédito, na PEC 45 não fala o seguinte, olha, o crédito será devolvido em 30 dias, em 60 dias ou em 90 dias. Ela deixa a mesma lacuna do que está na legislação atual. Ou seja, o que a gente vê com problemas para a indústria exportadora, a gente pode começar a ver para os produtores rurais a partir da aprovação da PEC 45, se ela for aprovada da maneira que se encontra. Mas, sem sombra de dúvida, o maior problema que nós vemos hoje é obrigar o produtor rural a se tornar pessoa jurídica, contribuinte direto desse tributo. É o que a gente não quer, é o que a gente está trabalhando para que não aconteça. Tá? Bom, dito essa parte introdutória, eu vou passar para a PEC 110. A PEC 110 do Senado Federal, ela tem os mesmos moldes da PEC 45, tá? Com algumas diferenciações. Por exemplo, ela unifica 9 tributos de bens e serviços, aí aqueles 5 primeiros, PIS, COFINS e IPI federais, ICMS estadual, ISS municipal, e além a CID combustíveis, salário educação,
contribuição social sobre o lucro líquido, ele incorpora tudo num tributo denominado IBS também, com alíquota superior a 30%. Tá? Mas para o setor agro, a PEC 110 nos parece um pouco mais palatável. Por quê? Porque ela fala o seguinte: produtos alimentícios ou medicamentos terão alíquota de até 7%, o que nos parece muito mais palatável do que a PEC 45, que trata 25% ou mais. A PEC 110 fala o seguinte: os insumos agropecuários não serão tributados. Com isso, a gente não deve ver aumento no custo de produção dos produtores. Isso é bastante importante também. Mas a PEC 110 peca em algumas coisas também. Por exemplo, na questão de que incidirá imposto seletivo sobre energia elétrica e combustíveis. Isso significa dizer que energia elétrica e combustíveis não darão crédito ao produtor rural. Isso se transformará custo na veia. É aumento de custo. E a gente sabe que para algumas cadeias, energia elétrica e combustível é insumo? Mas não é parte relevante. Então, seria muito mais palatável aceitar esse tipo de aumento. Para outras cadeias agropecuárias, energia elétrica e combustível é custo importante e, portanto, isso transformará em um aumento de custo significativo, inviabilizando algumas culturas. Então, a PEC 110 tem alguns problemas também. Por fim, mas não menos importante, o projeto de lei do governo federal, o PL 3887, que basicamente ele pretende unificar a PIS e a COFINS, que são duas contribuições federais, em um único tributo, denominado CBS, Contribuição de Bens e Serviços. Então, essa proposta do governo nos parece um pouco mais palatável para o produtor. Por quê? O produtor rural hoje, pessoa física, lembrando que 98% dos produtores são pessoas físicas do Brasil, não são contribuintes da PIS e COFINS e continuarão não sendo contribuintes da CBS. Só que os insumos agropecuários que hoje são isentos das contribuições federais de PIS e COFINS passarão a ser tributados de acordo com o projeto de lei do governo. Portanto, os insumos deverão ficar mais caros, de acordo com o projeto de lei do governo. Mas a proposta do governo, ela mantém a atual desoneração da cesta básica, que é importante principalmente para a população brasileira, porque a gente lembra que alimento barato transforma o custo de vida da população mais barata, e isso faz efeitos positivos para a sociedade. Então, o projeto de lei do governo, ele mantém essa desoneração da cesta básica, e isso é importante para nós. Mas, como vocês podem ver, o que acontece? O insumo vai ficar um pouco mais caro. Bom, feitas as apresentações das três propostas que a gente vê com maior peso político, eu queria falar o seguinte. Ok, Renato, você só trouxe problema até agora. E é verdade. Alguns mais, outros menos, mas a gente traz preocupações. E qual que é a proposta da CNA? Bom, aí que a gente vai o seguinte. A CNA coordenou o trabalho junto ao IPA, que é o Instituto Pensar Agro, da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nós reunimos mais de 40 entidades que compõem o IPA e elaboramos um documento técnico mostrando o caminho e que foi apresentado ao relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, mostrando o seguinte: deputado, se o senhor quiser seguir com as PECs, seja a 45, seja a 110, aqui estão uma gama de propostas que o setor agropecuário oferece para que sejam acatadas no relatório do relator, para que continue garantindo a competitividade do agronegócio brasileiro.
E aí, tudo isso que eu falei de problemas, nós atacamos nesse documento. Por exemplo, insumos agropecuários não poderão ser tributados. Produtor rural pessoa física não é contribuinte direto. Ele tem a possibilidade, a opção em fazer a adesão a esse tributo. E aí ele coloca, o produtor vai colocar na balança o que ele quer. Outras questões por exemplo, que não pode incidir imposto seletivo sobre agroquímicos, o que vai encarecer ainda mais o custo de produção do produtor. Então, nós apresentamos uma gama de propostas para alterações na PEC e nas leis complementares, que deverão vir após a aprovação da PEC. Então, nós mostramos isso para o relator. E mostramos também o seguinte, olha, o relator, deputado Aguinaldo, se o senhor quiser ignorar as PECs e aprovar o projeto de lei do governo, aqui estão também uma série de medidas que, na nossa visão, devem ser acatadas para que o agronegócio se mantenha competitivo frente aos principais concorrentes internacionais. E aí, os insumos agropecuários não podem ser tributados pela CBS, a contribuição que o governo propôs. Produtor rural continua não sendo pessoa física contribuinte direto. Enfim, uma série de propostas que devem ser acatadas tanto na PEC, quanto na lei complementar, quanto no projeto de lei do governo, para que o setor agro não seja prejudicado. Tá? Isso foi apresentado ao senador Aguinaldo, o deputado Aguinaldo, relator da proposta, e aos parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária também. Bom, dito isso, a gente tem que lembrar que, segundo as publicações dos últimos dias, o deputado Aguinaldo Ribeiro falou que apresentaria o relatório no dia 30 de setembro, ou seja, essa semana, contendo o relatório dele que deverá ser debatido na comissão especial, comissão mista especial. Essa comissão mista é formada por 50 deputados e 50 senadores, que vão analisar o relatório do deputado Aguinaldo e colocar em votação nessa comissão mista. Se for aprovado o relatório na comissão mista, vai para plenário, para votação em plenário. Se for as PECs, 2 votações em plenário da Câmara, 2 no Senado, com fórum qualificado. Se for no projeto de lei do governo, segue o trâmite normal, porque é um projeto de lei ordinário, né? Então não precisa ter fórum qualificado. Mas a gente está vendo, a gente está conversando nos bastidores, e a gente imagina que o relatório do deputado Aguinaldo vai vir essa semana e vai, grosso modo, imaginamos que o produtor rural será contribuinte do tributo. Portanto, não sabemos em que medida ainda, mas, portanto, o que a gente deve ver é que o produtor rural vai ter que ter um contador de contabilidade mensal, os custos de produção não sabemos ainda, mas devem se elevar, tá? Enfim, grosso modo é isso. O que a gente deve ver é que hoje, vocês devem ter acompanhado nos jornais, hoje o governo Bolsonaro deverá apresentar a segunda fase da sua reforma tributária, que é proposta de desoneração da folha de salários, tá? Acabar com o INSS patronal, basicamente, mas em substituição ele deve propor a criação de um tributo incidente sobre movimentações financeiras nos moldes da antiga CPMF, mas com várias mudanças, isso é verdade, mudanças técnicas e operacionais. Então, dizem que essa proposta será apresentada ainda hoje ao relator, ao deputado Aguinaldo, e aí a gente vai ver se o Congresso Nacional vai dar continuidade à proposta do governo nessa recriação da CPMF em substituição à contribuição do INSS ou não. Bom, feitas essas explanações, doutor Júlio, se o senhor me permite,
eu encerro aqui, abro para as palavras e só peço um favor para vocês. Como nós falamos no começo, de que as federações, nos moldes que o Dr. Júlio já está fazendo, os sindicatos rurais e os produtores rurais conversem na base com os parlamentares dos estados. Como eu falei para vocês, por conta da pandemia, a discussão não está ocorrendo mais aqui em Brasília, está ocorrendo nos estados e nos municípios, óbvio. E agora, com as discussões das eleições municipais, os parlamentares estão nos municípios participando desse processo. Então, nós pedimos a intervenção de vocês no sentido de que nós apoiamos a proposta da reforma tributária, desde que ela venha para simplificar, garantir segurança jurídica, mas não implique em aumento de carga tributária setorial. Ok, Renato, e como é que a gente faz isso? Os parlamentares devem seguir o documento apresentado, elaborado pela CNA e pelas demais entidades do IPA, nesse sentido. Então, que foi apresentado lá na frente parlamentar da Agropecuária. Então, com essas palavras iniciais, doutor Júlio, eu encerro aqui, se me permite, e se ficou algum ponto de dúvida, vocês tiveram alguma dúvida e tudo mais, eu fico à disposição para discutir ou para debater os próximos passos do que a gente precisa. Então, eu quero agradecer mais uma vez, em nome da CNA, todos que nos acompanham aqui, em especial o doutor Júlio, por ter aberto essa possibilidade de mostrar essa nossa preocupação em relação ao tema e um pedido de apoio, de mobilização nas bases em todos os estados, especificamente hoje no caso do Espírito Santo. Então, com isso, muito obrigado e passo a palavra ao doutor Júlio e aos demais. Um abraço a todos. Muito obrigado. Doutor Renato, primeiro o nosso agradecimento. Você foi didático, foi racional, explicou muito bem. Aquele começo da sua fala a respeito dos convênios, do 100 e do 045, que já tem um agendamento para o dia 7, para entrar em discussão, ele tem uma parte, creio, gostaria que você elucidasse assim para a gente, conflituosa com a reforma tributária, porque ele enseja, acaso ele seja mudado ou não seja postergado, como foi no início do ano para dezembro, a gente quer de dezembro para frente, ensejando aos produtores que têm um recurso junto às secretarias da Fazenda estaduais, ao fisco estadual e ao governador para serem ressarcidos. Eu gostaria, assim, de uma maior explicação, por gentileza do senhor. Você está sem áudio, doutor Renato? O senhor está sem áudio, doutor Renato. Aí. Me perdoa. Bom, voltando. Obrigado, doutor Júlio. Realmente, a gente tratando aqui de convênios ICMS, funciona da seguinte maneira. Hoje, o ICMS é um tributo estadual não cumulativo. Isso quem diz é a Constituição Federal de 88. O que é não cumulativo? É um IVA, é um modelo de IVA que conseguiram estragar no Brasil, mas é um IVA. Que é o seguinte, naquele exemplo, o produtor rural compra uma tonelada de fertilizante e vem com crédito de imposto, de ICMS, grosso modo. O Estado tem que devolver esse crédito de imposto ao produtor. Hoje, ele não devolve. Por quê? O convênio ICMS número 100 isenta as operações internas do ICMS. Portanto, quando o produtor rural compra de dentro do Estado, vem sem ICMS. Quando ele compra de fora do Estado, vem com uma carga tributária aproximada de 5%. É aumento de custo? É. É cumulatividade? É também. Mas é diferente dos 18% da alíquota normal. 5 é menor do que 18, portanto, melhor nesse caso.
Se os estados não atualizarem, não renovarem o convênio 100, os insumos virão mais caros. Portanto, naquele exemplo, R$ 1.000 hoje a tonelada do fertilizante no mercado interno, no mercado dentro do estado de Espírito Santo, por exemplo, R$ 1.000, isento de ICMS. Portanto, o produtor não tem crédito, porque não tem imposto. Se tributar, vai de 1.000 para 1.180. Vamos colocar a alíquota de 18%. Esse 180 é um crédito do produtor rural. E aí a pergunta que a gente faz para a Secretaria da Fazenda: como que você, Secretaria da Fazenda, vai devolver esse crédito para o produtor? Porque não basta aumentar a carga tributária do fertilizante, dos insumos. Constitucionalmente falando, você, Estado, tem que me devolver esse crédito. E você está falando só uma perna, só aumentar a tributação. Que hora que você vai me devolver e como que você vai me devolver esse crédito? Ninguém está debatendo. Portanto, existe a possibilidade de entrarmos com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal, cobrando o Estado, se for Espírito Santo, se for São Paulo, se for o Paraná, se for o Mato Grosso, seja que estado que for. Se ele não prorrogar o convênio 100 e a tributação do insumo ficar mais alta, a gente pode questionar, sim, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade no sentido de garantir que os produtores rurais tenham direito a esse crédito. Vai gerar trabalho? Vai. Vai gerar complicação de contabilidade? Vai também. Mas o produtor tem direito a reaver aqueles R$ 180 de crédito, como eu falei, por conta do convênio. E aí, se a gente for para trator, uma colheitadeira, um equipamento, a coisa ainda é maior. Porque se a gente compra lá, por exemplo, um saco de sementes, por exemplo, ele pode vir com tributo? Pode. Vira custo? Vira. Complicado, mas eu posso falar, olha, eu não quero correr atrás disso. Então, eu não vou correr atrás disso. Isso é custo e eu melhoro o meu custo aqui e vou ver, eu vou tocar minha vida. Pode ser? Pode. Mas quando eu compro um trator, uma colheitadeira, um equipamento grande, a coisa muda. Porque se eu compro um trator lá de R$ 100.000, grosso modo, né, 18 mil aí, alguma coisa próximo disso, é crédito de imposto. Opa, peraí, aí esse valor já é mais relevante, esse valor já eu quero de volta. Então, existe essa possibilidade da gente entrar com uma ADI, sim, mas a gente espera que isso não seja preciso e que os estados renovem os convênios ICMS na reunião de 7 de outubro. Então, com isso, doutor Júlio, espero que eu tenha respondido a pergunta do senhor. Eu vou aproveitar a oportunidade que já foi divulgada, passei para todos os sindicatos, passei para a nossa comunicação. Nós conseguimos fazer uma reunião e fomos muito bem acolhidos pelo doutor Rogério Amorim, que é o secretário da Fazenda. Ele aqueceu, ele chamou a atenção, doutor Renato, sobre o procedimento, a atitude, que está um pouco assim, irredutível de Santa Catarina. Eu não sabia dessa de São Paulo. Com relação ao Espírito Santo, ele fez uma abordagem seguinte: no que depender do Estado, com relação à energia elétrica e utilitários, o Estado não pensa em favorecer as propriedades de lazer. Eles vão ajudar para as propriedades de produção. Aí, pessoal, por gentileza, aqueles que tiverem dúvida, se inscrever aí, o doutor Renato está à disposição. Obrigado. Doutor Júlio, acho que o pessoal entendeu, todo mundo aí, ou estão concordando, ou o pessoal ficou assustado. Não, aí, do pessoal que eu vi até agora na tela,
é tudo gente que sabe muito mais do que eu, né? O Michel está lá assistindo, ele pode corrigir alguma coisa que eu falei envolvendo o Rogério. O Rogério foi extremamente receptivo, o governo tem feito o seu esforço, a gente chamou a atenção daquele aspecto do risco que o executivo corre se houver cumulatividade. Então, está aí muita gente inteligente, está o Ademar Zanotti, estão os nossos presidentes de sindicatos vários, o Érico, o Luiz César, o Rafael, enfim, não vou falar os nomes que eu vou pecar por esquecer algum. O Michel, com certeza, vai apresentar alguma coisa, porque ele está representando a Secretaria da Agricultura, e eu fico por aqui, eu aguardo a manifestação de vocês. Doutor Júlio, me permite? Pois não? Michel, só Oi. por ordem, o Érico, o Orlete já tinha se inscrito aqui. Ah, desculpa. Você quer que eu ponha no chat? Melhor, obrigada. Tá bom. Tá, já, obrigado. Érico, pode falar. Bom dia, doutor Júlio. Bom dia, novamente, o Renato. Agradecer a explanação. Dizer o seguinte, só alguns pontos que a gente vale lembrar aí a título da discussão que nós tivemos aí. Eu acredito, né, que a gente, como produtor rural, as pessoas falam muito bem do agro, né, que o agro subiu a produção, que o agro está faturando, né, e esquecem que os insumos, os produtos produzidos pelo agro, têm os insumos por trás, que esses daí, em determinadas situações, já tiveram um aumento de 100%, que é o caso do adubo, arame grampo, que é a siderurgia ali, vamos dizer, no ramo de ferragem, semente, sal mineral, a própria reposição de animais, né, que a gente fala muito do gado, o boi gordo subiu muito, mas quando você vai procurar uma reposição de animal, além de estar escassa, ela também subiu muito mais do que o aumento da diferença do preço do boi gordo. Então, realmente, assim, a gente está vendo ração, né, que vem do próprio agro, né, o milho, a soja, né, então, assim, as exportações realmente abocanharam grande parte da nossa produção e levaram para fora, ficou muito mais atrativo em relação ao custo do dólar. E o custo do dólar refletiu realmente nesses insumos, né, então, assim, além da carga tributária, né, que a gente já está falando aí, que já está muito bem explorada e muito bem explanada, a gente vê essa questão dos aumentos aí, né? E outro, em contrapartida, a gente pode dizer que não foi todo o agro que foi beneficiado com esse aumento, né? A gente pode olhar o setor de hortifruti, que foi bastante prejudicado. Eu acho que o pessoal do setor hortifruti podia falar um pouco também. Eu falando no caso do mamão, né? Eu tive prejuízos consideráveis aqui com o mamão, porque eu não consegui vender o meu mamão, né? O setor hortifruti aí, na pandemia, por ser um produto perecível, né? Um produto de consumo rápido, né? Nós tivemos um problema muito sério aí, porque a população saía de casa talvez de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, não tinha uma perspectiva de renda, então realmente focaram nos produtos menos perecíveis, né? Vamos dizer nesse sentido. Então, eu dizendo na questão do mamão, especificamente, né? O mamão, o maior consumidor de mamão é escola e setor hoteleiro, entendeu? E cozinha industrial. Então, quer dizer, com o home office, nós tivemos aí uma perca muito grande desses setores aí, né? O setor turístico, tanto o turismo quanto a escola. Então, falando de mamão, o setor está amargando grandes prejuízos aí, mesmo com a exportação, que representa hoje muito pouco, né? Da cadeia mesmo do mamão da exportação, né? Então, eu digo que, baseado nisso, o agro segurou o Brasil, né, para não agravar a crise econômica, e agora o governo quer penalizá-lo, né? Então, a gente realmente tem que bater de frente aí e realmente tentar, né, essa inversão de valores que o agro vem sofrendo, né? A gente
alavancou, segurou o país e agora está tendo essa inversão de valores, querendo colocar na conta do produtor, que já está sendo, né, já está sendo penalizado pelos aumentos dos insumos normalmente, né, porque a maioria dos adubos são importados. Então, com relação ao dólar, também vem prejudicando bastante o agro com relação a isso aí. O agro já teve uma perca já grande com relação à questão dos aumentos. E agora com relação às alíquotas que estão sendo impostas também. Nós não somos contra, né, doutor Júlio, a questão das alíquotas. Eu acho que tem que ser bem trabalhada e bem moldada para que realmente equalize e balize e se faça justiça. Essa é a minha colocação de hoje. Um grande abraço a todos. Michel, pode falar você agora, por favor. Joia. Obrigado. Bom dia a todos, todas aí. Eu vi a Letícia na sala também, em nome dela, a todas as mulheres. E o Cleide, você também, que está sendo nossa anfitriã aí com o doutor Júlio. O doutor Júlio é sempre muito gentil, né? Quem sou eu para corrigir qualquer coisa do doutor Júlio? Pelo contrário, a gente está sempre junto e aprendendo. Quero parabenizar de imediato a FAES por trazer essa discussão, trazer de uma forma bastante ampliada, mas fundamentalmente aí o Renato, pela CNA. A gente tem que reconhecer muito claramente que a CNA é uma instituição de excelência em defesa do agro. Quando eu falo excelência, eu falo que é uma defesa não só do ponto de vista verbal, mas é uma defesa sempre muito bem fundamentada. O que a CNA produz para a gente, ela produz inteligência para o agro nacional e para o capixaba naturalmente. Então, eu quero parabenizar o doutor Renato pela explanação, pelos materiais que enviaram, os materiais muito completos, bastante didáticos, embora o tema seja muito complexo, diverso, com várias frentes distintas, vocês conseguiram trazer um resumo bastante sólido e claro. Achei excepcional a comparação quando vocês fazem com outros países, é uma estratégia que eu acredito que deva ser ampliada do ponto de vista da comunicação, sem dúvida nenhuma. Porque a gente passa a comparar o Brasil com os demais, a gente vê que a gente tem espaço ali para tratar o agro de uma forma diferente, como deve ser. Então, aqui no governo, eu trago aqui um abraço do nosso secretário Paulo Foleiro, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, em função de um compromisso que já tinha pré-agendado. Quero dizer que a gente tem total alinhamento nessa discussão. Como o doutor Júlio falou, o secretário da Fazenda é uma pessoa bastante solícita e tem conversado bastante com a gente sobre esses temas. Uma pergunta depois para o Renato, se ele puder, salvo engano, a renovação desses convênios no CONFAS, né, o Conselho de Secretários da Fazenda, ela se dá apenas por unanimidade. Então, eu sabia de Santa Catarina, que tem uma discussão forte lá a respeito do que eles chamam, né, de ICMS verde. Inclusive, essa discussão veio aqui no Estado, a gente fez uma defesa muito clara, né, num fórum com o Ministério Público. Se Santa Catarina e São Paulo se manifestarem contrários, eu acredito que esse convênio não se renova. Tenho quase certeza disso, que eu acho que tem que ser unanimidade. Mas, e quando a gente fala de agroquímicos, a gente precisa discutir também que nós estamos falando de uma demanda inelástica, né? Ele não está diretamente atrelado ao preço. Não é o fato do defensivo estar um pouco mais barato que eu vou aumentar a dose. A dose é uma dose técnica que precisa ser feita. Então, o defensivo barato é reflexo de menor custo de produção. Então, não justifica essa ideia que eles chamam de ICMS verde, né? Vamos tributar os agroquímicos para diminuir o uso. Isso não tem esse reflexo prático. E aumentar o custo de produção do agronegócio como um todo é reduzir a eficiência do Brasil no cenário nacional e internacional. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Então, a gente está junto com vocês na discussão e nessa temática. Nós precisamos, de fato, simplificar, discutir o sistema tributário brasileiro, que é um emaranhado, é uma dificuldade muito grande para quem trabalha, especialmente no setor empreendedor, entender tudo que tem a cargo, tudo que precisa ser levado em consideração na hora de fazer a contabilidade. Então, discutir sim é fundamental, mas nós precisamos preservar a competitividade do agro capixaba e do agro nacional. E aí eu quero agradecer mais uma vez e parabenizar a CNA
por esse trabalho e pela defesa incansável. Também eu vi que estava na sala o deputado Evair. O deputado Evair é um deputado que tem sempre discutido e defendido muito o agro brasileiro e o agro capixaba. Então, contem com a gente aqui no governo, nós estamos juntos nessa discussão e tentando preservar sempre os benefícios que o agro capixaba traz para o Brasil e para o mundo. Obrigado e um bom dia a todos e parabéns aí, doutor Júlio e Renato, pelas explanações. Obrigado. A propósito, gente, se Evair está nos ouvindo, eu quero de público agradecer, porque esse tema de discussão de hoje, ele está fazendo um trabalho intenso junto à bancada federal. Como se isso não bastasse, o outro trabalho diuturno que ele vem fazendo, com muitas conquistas, com verbas de representação para auxiliar a nossa saúde, a nossa logística de transporte, agora também o nosso laboratório de leite. Se ele estiver nos ouvindo, eu gostaria que ele se manifestasse, por favor. Tem alguém mais inscrito, Mônica? Então, se me permite só responder a questão do Michel e a colocação do Érico anterior. Eu acho que é importante, sim, o Érico bem lembrou que muito se propaga que o agro está ganhando dinheiro, o produtor está ficando rico, e a coisa não é bem por aí. Muito bem colocado a questão de hortaliças e frutas. Esse setor, sem sombra de dúvida, foi um dos maiores impactados pela pandemia e está amargando duras penas para sair dessa crise. Com relação às perguntas do Michel, sim, Michel, os convênios ICMS, para serem renovados, precisa de unanimidade, tá? Isso é verdade. A gente está buscando essa unanimidade, tá? Esse final de semana, mais precisamente no sábado, os representantes da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, a FAESP, foram conversar com o governador João Dória, do Estado de São Paulo, para demovê-lo desse intuito de não renovar o convênio 100. Tá? Não temos o retorno oficial dessa reunião ainda. Tá? Assim que tiver, a gente pode passar. No estado de Santa Catarina, também, nos parece que em Santa Catarina a coisa está mais fácil. Ainda assim, com bastante complicador, porque eles queriam emplacar aquele ICMS verde, como você bem falou, mas no início do ano, que foi a última renovação do convênio 100, os produtores rurais de Santa Catarina se mobilizaram e fizeram a maior manifestação na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado. Tá? Aquele período era pré-pandemia, podia ter aglomeração, e mais de 1.500 produtores rurais, se não me falha a memória esse número, foram até a Assembleia Legislativa para pressionar o governo se sentiu pressionado e apoiou a renovação do convênio 100. Tá? Esse ano, o que a gente está dessa vez, a gente está vendo o Santa Catarina com um pouco mais de tranquilidade, mas ainda assim com bastante embate, porque ele está com um problema político muito sério. O governador do estado de Santa Catarina está respondendo a um processo de impeachment lá. Então, tem essa questão política muito quente nesse momento, sem dizer da pressão dos produtores rurais por meio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, assim, o debate está intenso. O que a gente está vendo é que Santa Catarina tem um viés de aprovar maior do que o estado de São Paulo, e aí São Paulo a gente está mobilizando a Frente Paulista do Agronegócio, também junto com a FAESP, para que os deputados estaduais pressionem o governador. Estamos fazendo esse movimento. Sem sombra de dúvidas, essa semana nós da CNA com certeza vamos marcar alguma reunião com o João Dória, o governador do estado de São Paulo, para demovê-lo dessa ideia, no sentido de como o doutor Júlio perguntou, ok, estado de São Paulo, você tributa o insumo, convênio 100,
não concordamos com isso. Mas se você tributar, saiba que nós vamos entrar no Supremo Tribunal Federal para buscar o nosso direito. Então, vamos resolver aqui entre nós, antes de chegar a todo esse burburinho, todo esse problema operacional e técnico e esse desgaste político, que isso acaba tendo desgaste político. Então, vamos resolver entre nós? A ideia é que a gente vá com esse espírito. Ok, Michel? E, bom, dito isso, eu acho que eu respondi. Se eu fiquei alguma pergunta, se responder, você me perdoa, mas eu estou à disposição ainda. Obrigado. Doutor Júlio, eu tinha pedido a palavra pelo chat, seria possível? José, representante do CREA-S, Câmara de Agronomia. O Ivo. Nossa. É o Ivo? José Adilson. Igor está inscrito. Doutor Júlio, desculpa, nós temos 2 inscritos ainda antes do José Adilson. Temos o Wellington agora com perguntas. Sim, aproveitando que o Wellington vai falar, eu devo dizer, já passei isso também como release para os sindicatos, através da Lorena, da nossa comunicação, e nós vamos, de imediato, renovar o esforço com a Secretaria da Fazenda pela emissão da nota fiscal em todos os municípios. Então, vamos sim ouvir aos que estão inscritos, e é muito importante que a gente ouça o José Adilson, que está representando o CREA. Wellington. Pode passar a palavra para o senhor José Adilson, eu já volto. Ok. Seu José Adilson, pode fazer sua pergunta, suas colocações, por gentileza. Na realidade, eu vou fazer apenas 2 lembretes, né? Um deles era falar com o doutor Renato, e os setores produtivos, de uma maneira geral, e o nosso em particular, nós devemos aceitar uma reforma tributária que não traga uma contrapartida do governo em redução de custos. Porque todas as reformas tributárias propostas, e essa aí não está sendo diferente pela exposição que foi feita, ela sempre acaba aumentando a carga tributária e não reduzindo a carga tributária. E gostaria também de lembrar a todos que a pejotização do produtor rural, conforme está proposta em alguns leis, ela abre também outra frente de despesa que seria a regularização junto ao CREA, que hoje a gente tem dificuldade porque alguns estados judiciaram e os produtores rurais, principalmente os pequenos, ficaram isentos. Transformando em pessoa jurídica, o impedimento pelo artigo 59 e 60 da Lei 5.194 de 66, eles passam a ser considerados produtores comerciais. Então, lembrete. Por fim, eu queria subscrever tudo que o subsecretário Michel falou, de elogio, o material que foi enviado, a iniciativa da CNA e do sistema CNA, da FAZ, do convite ao CREA, em nome do presidente Ricardo Guariento, presidente em exercício. Nós agradecemos a lembrança de ter nos convidado para essa participação e só elogios a toda a iniciativa e o carinho de vocês com a gente. Muito obrigado. Eu gostaria que, Wellington, desculpe, eu não fui bem entendido, eu só quis acrescentar aquilo que você tem muito e te agradecer pelo trabalho que tem sido feito junto à Secretaria da Fazenda, que eu mencionei, pincei aquele trabalho que foi feito pelo doutor Francisco. Mas eu gostaria de ouvi-lo sim, Wellington. Depois a gente faz a consideração, doutor Renato, em conjunto do que o doutor Adilson falou e você, ou quem mais que tiver que apresentar. Por favor, Wellington, eu gostaria de ouvi-lo. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Parabéns, Renato, pela explanação do tema. De muita relevância, né, principalmente quando a gente fala de tributos, né, é um emaranhado de informações, né, e complexa, né,
e parabenizar o seu trabalho frente à casa da CNA, do sistema CNA, né, que vem reduzindo e lutando realmente para a redução dos custos de produção, né, em termos de alíquotas, né, principalmente desses 2 convênios que foram citados. Só queria mencionar, doutor Júlio, aqui, que nós tivemos agora recentemente, né, a questão da resolução não, da decisão do STF sobre a exportação indireta. Talvez você lembrar, Renato, para a gente aí, né, da exportação indireta. Então, de uma certa forma, isso favorece a todos os nossos produtores que vendem para exportação, principalmente a questão do érico, né, falando do mamão, né, que é um produto de exportação capixaba. Então, todos os produtores, né, que exportam, então hoje eles já estão tendo a isenção da contribuição previdenciária, né? É 1,3 se for pessoa física, né? Ou 1,8 se for produtor pessoa jurídica. Então, essa isenção, isso de uma certa forma já é uma redução de custo na produção. E a Receita Federal, semana passada, já atualizou, né, na sua instrução normativa, revogando, né, dois incisos lá da instrução normativa 971, né, que citava que, né, só o comércio indireto não poderia se fosse estabelecido aqui dentro do Brasil, né? Então revogou isso. Então, só para dar essa informação, né, nós já estamos, né, doutor Júlio, como tem orientação tanto sua quanto de Letícia, a gente já tem orientado alguns contadores, né, de produtores rurais que trabalham com a exportação, mas também gostaria de ouvir um pouquinho você, Renato, se você tem acompanhado esse tema, né? Acredito que sim. É só essa manifestação. E o trabalho que a gente vem desenvolvendo da importância da nota fiscal, como o doutor Júlio mencionou, né, que o produtor, ele não, como bem foi falado, né, a maior parte dos produtos tem a isenção, são imunes, né, são isentos, são imunes, né, são diferidos, né, a uma redução de alíquota a zero, né, dentro do Estado. E a gente vem nessa campanha fomentando e divulgando a importância, né, do produtor emitir a nota fiscal no município, porque isso ajuda o município, ajuda o Estado, né, e ajuda o Senar também, que é o fator gerador de contribuição do Senar. Essa é a minha consideração, doutor Júlio, obrigado. Obrigado, Wellington. Se me permite, então, eu respondo não, agradeço, José Adilson, Wellington. Bom, José Adilson, só para complementar, além da questão do CREA, que ele muito bem lembrou, em relação a quando o produtor rural se torna pessoa jurídica, a gente tem um fator adicional a isso, que é fator tributário, por exemplo, societário e tributário. A primeira é o seguinte: a partir do momento que o produtor se transforma em pessoa jurídica, ele tem que integralizar um capital, normalmente a terra. Integralizando aquele capital, a tributação no caso de alienação, ou seja, se o produtor vende ou, porventura, passa aos seus herdeiros, é uma tributação diferente da pessoa física. Hoje, o produtor rural pessoa física tem uma tributação menos gravosa quando ele vende a sua propriedade, parte dela, ou total, ou passa para os familiares, né, no caso de sucessão, tem uma tributação menos gravosa na pessoa física quando comparada à pessoa jurídica. Então, é só para complementar o que o doutor José Adilson já disse, fora as questões de complexidade de contabilidade. Não chegamos nem nesse mérito, mas é só para trazer esse cenário. Outra coisa aí, já, Wellington, complementando o que você disse, sim, a tributação, o fim da tributação na exportação indireta trouxe um alívio para o setor, sim, é verdade. É preciso, no caso do mamão, no caso do produtor que vende café para uma cooperativa que ela exporta, o produtor, enfim, inúmeros exemplos que a gente pode dar que o produtor se beneficiou, que corre o risco de perder. Uma vez que, aprovada a PEC 45, aprovada a PEC 110, a gente pega tudo que nós temos de legislação, tá? Todos os debates que o setor levou ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, ele ganhou, essa é o mais recente,
a tributação indireta, o fim da contribuição previdenciária sobre tributação, sobre exportação indireta, a gente pega tudo isso, joga no lixo e vamos começar do zero. Ou seja, aprovada a PEC 45, aprovada a PEC 110, exportação indireta será tributada. Tá? Então, é um fator de preocupação muito grande e não é por isso que não é brincadeira. Às vezes a gente faz essa apresentação, e é normal que seja para algumas federações, e o produtor lá na base fala, isso aí está tão distante de mim, eu não sou contribuinte, não é uma realidade que vai me atingir. Vai sim. E esse, Wellington, é sem sombra de dúvida um exemplo de que o produtor vai ter impacto e grande. Tá? Então, é um ponto que a gente chama atenção e, mais uma vez, a gente pede o apoio de vocês na sensibilização dos parlamentares que estão na base. Então, muito obrigado pelas considerações. Foi ótimo, realmente. Queria fazer assim, uma retificação pequena. Viu, Zé Adilson, você não tem que agradecer nada. Nós é que temos que agradecer. E fazer um chamamento da necessidade imperiosa da gente estar contribuindo diuturnamente, cada vez mais, para a unicidade das nossas ideias, das nossas propostas, e assim que a gente puder receber, assim não, estamos prontos a receber. Se tiver alguma crítica para fazer o sistema, não espere por uma oportunidade de ser convidado. A gente tem que, cada um, dar o melhor de si para a gente criar o bem comum. Gostaria, assim, de salientar, me permitem, a CNA está fazendo atuando em muitas frentes extremamente importantes. E agora, uma delas, muito difícil, mas que a gente tem muita esperança e está trabalhando, é para a redução de custos cartorários. Isso tudo implica em custo no final. E isso aí, avançando, vai beneficiar tanto aos produtores como ao cidadão urbano, porque tanto num setor quanto no outro, quando falta um patriarca ou uma matriarca, pela lei, os herdeiros abrem o inventário em tempo hábil, mas não fecham, por exemplo, por causa de custos cartorários. Eu vou fazer um relato assim pessoal. Um dia desse, eu fui tomar um crédito pecuário. E aí, o custo do cartório equivalia a 1/3 do juro que eu ia pagar anual. Eu fui e falei com o banco, pode cancelar, eu não faço isso. Então, a CNA está trabalhando arduamente para reduzir esses custos cartorários. Eles têm que ter um teto a partir do qual não será permitido cobrar aleatoriamente, como tem sido. Então, é por essas coisas que nós precisamos do protagonismo e da inteligência de todo mundo. Alguém mais, pessoal? Tem alguém, Cleide, inscrito? Seu Júlio, tem sim. O Wesley está pedindo, por favor. Mas tem o Ivo que está antes dele, seu Júlio. É o Ivo Cupim. Tá. Então, vamos desculpa, Cleide, que eu estou te atropelando aí. Vamos conceder a palavra para o Igor e depois para o Wesley. Você coordena aí, não sou eu. Desculpa. Imagina, senhor. Eu gostaria também depois aí. Ivo? Alguém me escuta? Quem está falando? É o Ivo. Ivo, nós estamos te ouvindo. Eu só queria fazer uma observação que eu passei a virada de 2019 para 2020 no Rio Grande do Sul, trabalhando com a cultura do arroz, e se tem uma cultura do Brasil de achar que sempre o produtor que ganha o dinheiro, né?
Então, tem muitos amigos meus que não têm noção nenhuma de agricultura e acham que o produtor de arroz está milionário. E isso eu vejo muito uma pressão da população para taxar a agricultura e a pecuária em geral. Você tem essa ideia que a carne do boi está caro, mas ninguém lembra que há 2, 3 anos atrás o boi estava lá embaixo. Então, acho também que eu acho que tem que ter uma pressão dos parlamentares, mas também deveria, acho, ter uma publicidade maior em cima disso com a população em geral, porque sempre se acha que o produto está ganhando dinheiro, mas quando ele está perdendo dinheiro, ninguém lembra dele. Né? Se me permite, Cleide, eu faço uma consideração para o Ivo. Eu acho que sim, Ivo, realmente a gente tem isso, e nós da CNA estamos buscando a parceria, a sensibilização junto aos consumidores dos impactos dessa reforma tributária. Por exemplo, a gente sabe que, em teoria econômica, tributação sobre bens e serviços tem 2 impactos. Primeiro, o contribuinte, nesse caso, o produtor rural, pega o aumento da carga tributária e passa para o consumidor, e o consumidor que se vire para arcar, tá? Ou o consumidor não aceita esse aumento de custo e esse custo vira na mão do contribuinte, nesse caso do produtor rural, ou um misto dos dois, tá? Em teoria econômica é assim que se trata a tributação sobre bens e serviços, tá? Então, nós estamos alertando o seguinte: primeiro, ao final de 2020, nós teremos 20% da população brasileira desempregada ou desalentada. Isso quer dizer que 50 milhões de pessoas não terão renda. O produtor rural terá condições de passar esse aumento de custo de produção, de custo tributário, para esse consumidor? Sem sombra de dúvidas, não. Então, isso vira custo para o produtor. É isso que a gente chama a atenção. Outros produtos, como commodities, não é porque o meu custo tributário aumentou que a minha saca de soja, a minha saca de café vai subir. São precificados no mercado internacional e aí pressiona o custo. Então, preocupados com isso, nós estamos fazendo um debate com a sociedade brasileira. Na quarta-feira, agora, dia 30 de setembro, todos vocês estão convidados para participarem de uma live do Sistema CNA, que vai debater os fins da desoneração da cesta básica, ou seja, o aumento da carga tributária sobre alimentos para a população. Então, todo mundo está convidado, tá? Depois vou mandar o convite para o Dr. Júlio, o Dr. Júlio vai poder mandar para todo mundo. Estaremos reunidos, eu vou ser o moderador, mas o professor Fernando Scaff, da USP, a professora Tatiana Piscitelli, da FGV, e o Tiago Bernardino, professor do CPEA, da USP também, para debater esses aumentos, mostrando o seguinte: vai aumentar preço de alimentos. E para sensibilizar toda a população brasileira nesse sentido. Então, é muito importante que todos participem, tá? É um convite que nós fazemos e ficamos à disposição, porque a gente está buscando essa sensibilização para evitar maiores problemas. Ok? Doutor Júlio, se me permite, só registrar aqui que o Arthur Loz está representando o deputado estadual Renzo Vasconcelos e o Evaí está com problema de conexão. Ele está na sala, mas não está conseguindo nem falar e nem ouvir direito. Wesley, por favor, pode falar. Obrigado, Cleide. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês me ouvem bem? Então, primeiro, Renato, muito obrigado, doutor Júlio, meu presidente, obrigado por essa atuação da CNA, que representa, sim, representando todo esse sistema sindical que sempre prima pela defesa do produtor rural. Eu aqui estou acompanhado de várias pessoas que acompanham a gente aqui no nosso dia a dia, técnicos da Secretaria de Fazenda do município, núcleo do produtor rural, de apoio ao produtor, e diretores do sindicato e advogados. Renato, a minha pergunta vai até você. Primeiro,
doutor Júlio, dizer o seguinte, o Evaí não pode falar aqui, mas eu vou repetir uma coisa que ele fala muito, e eu gosto muito de quando ele fala isso. Alimento barato a custas do produtor rural. E agora me preocupa as custas do produtor rural, e agora me preocupa no quesito segurança alimentar, que é, na verdade, disso que a gente está falando. A gente está falando de uma soberania alimentar, de segurança alimentar para todo um povo, que a agricultura brasileira tem garantida, e agora não, durante a pandemia, não só para o povo brasileiro, mas, como a gente está percebendo, o mundo precisa da agricultura brasileira. Mesmo tratando dessa questão da competitividade, mas existe também na agricultura um fator muito importante que é a venda interna, que é isso que vai para a mesa do trabalhador, esse pequeno agricultor, médio agricultor, que não está na exportação, mas que conta com o mercado interno como o seu mercado de venda. E aí me veio uma preocupação aqui com relação a isso tudo que a gente está ouvindo, que é, mais uma vez, onerar quem produz e, por outro lado, desonerar a cesta básica, aumentando também o produto para o consumidor. Se eu pudesse dar um conselho para o governo, é que ele reavaliasse as duas propostas, que as duas tanto aumentam na alíquota de imposto, aumenta o produto, como desonerar também a cesta básica, também aumenta para o consumidor. Então, o aumento vai ser maior do que a gente espera. Agora, Renato, vai uma pergunta aí para você. Saudações aqui do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim. Você mencionou rapidamente sobre o fim da contribuição previdenciária patronal, substituída aí por uma alíquota parecida com a CPMF. Você pode falar um minutinho sobre isso? Eu fiquei curioso sobre o assunto. Desculpa, doutor. Bom, Wesley, obrigado pelas considerações. Essa questão da desoneração da folha de salários, acho que nós vamos conhecer no final da tarde de hoje, tá? Porque é uma proposta do governo. Lembrando que, vamos lembrar, as duas PECs que mais trazem impactos para o setor agro são iniciativas do Congresso, não são iniciativas do governo. O projeto de lei 3887 é iniciativa do governo. Bom, a proposta de hoje, nós imaginamos, nós não conhecemos, eu não conheço o texto ainda, não foi disponibilizado, vai ser disponibilizado ao que tudo indica no final de hoje, que é a recriação de uma CPMF nos moldes, não da antiga CPMF, mas seria algo em torno de uma alíquota de 1,2%, tá? Para alguns serão isentos, por exemplo, trabalhadores que recebem até R$ 1.500, algo aproximado disso, seriam isentos dessa contribuição, tá? Em contrapartida, o governo pararia de cobrar a contribuição previdenciária, a parte patronal, incidente sobre os salários dos trabalhadores que recebem até R$ 1.500. Ou seja, a gente vai, o empresário que contratar o trabalhador, ele não vai pagar mais o fundo rural, tá? Grosso modo, que hoje é a parte patronal, ou os 20% da folha, quando ele faz a opção do pagamento pela folha. Ele não pagaria mais isso, né? Basicamente. Mas pagaria a CPMF. Grosso modo, é isso. E a gente não conhece detalhe, infelizmente, ainda, Wesley. Mas acho que, ao final da tarde de hoje, nós vamos conhecer as propostas. Muito obrigado, Renato. Obrigado, doutor Júlio. Obrigado. Temos uma pergunta, doutor Renato. O Ivo Cupim está perguntando: zero os impostos na agricultura é utopia ou possibilidade real? É uma visão pessoal, é uma utopia. Tá? Mesmo porque não tem país no mundo que zera tudo. Tá? Tem um tipo de tributação, porque tributação sobre alimentos, ele traz competitividade. Olha só que coisa. Ele, por exemplo, se a gente isenta, deixa zero,
Quando a gente faz acordo comercial, a gente importa a zero. Fazendo acordo comercial com a Europa, por exemplo, lembrando que o produtor europeu recebe subsídio na veia, ou seja, ele pode trabalhar no prejuízo que o governo fecha a conta dele. Então, existe a possibilidade real de produtores europeus desovarem a sua produção aqui no Brasil com uma competitividade maior do que os nossos produzidos aqui. Então, quando se fala numa tributação pequena, tá? Pequena algo em torno, no máximo, de 4%, isso garante competitividade, porque aquele produto vem para cá com uma tributação daí. E isso pode fazer com que o produto brasileiro se torne mais competitivo do que o produto europeu, que tem subsídio, por exemplo. Tá? Então, assim, o que eu vejo, é minha opinião pessoal, zerar impostos na agropecuária e isso não vai acontecer. Na minha visão, e diante do que nós temos na PEC 45, na PEC 110, ou no projeto de lei do governo, nós não estamos discutindo zerar impostos. Estamos discutindo aumentar muito os impostos sobre alimentos. É do outro lado do rio que nós estamos vendo. Então, é o que a gente não quer, que aí vai inviabilizar. Então, a gente quer trazer essa tributação o máximo possível de zero, como você falou. Mas, diante das conversas que nós estamos vendo no Congresso Nacional, sem sombra de dúvida, e mesmo porque, né, Ivo, todo mundo paga a sua contribuição. Por quê? Não vou entrar no mérito, não vou entrar na discussão, mas o produtor rural, critique ou não critique, tem rodovia, tem porto, isso é um custo para o Brasil. Então, nada mais justo, do ponto de vista técnico, que o produtor também contribua com o imposto, para gerar isso. Mas não pode pesar na mão para inviabilizar, de maneira alguma. Mas ele tem. Hoje o produtor paga os impostos de maneira indireta, mas ele paga. E é ideal que ele continue pagando algo que permita a competitividade dele frente aos principais países do mundo. Foi interrompido o áudio, doutor Renato. Doutor Renato, estamos sem o seu áudio. Pessoal, caiu aqui. Me desculpa, mas está aparecendo uma mensagem na minha tela que o vídeo não está funcionando. Mas vocês estão me ouvindo? Então, se me Estamos ouvindo agora. Tá. Então, se me permitem, eu vou tocando aqui. Vocês não vão me ver mais, mas a gente vai podendo conversar. Voltando à resposta do Ivo. O que nós estamos vendo é uma iniciativa de aumentar a tributação. O que a gente precisa é trazer as discussões para que não agrave, que não aumente a carga tributária e que permita que o produtor rural se mantenha competitivo, pague seus tributos na medida do que ele precisa pagar para estar inserido na sociedade. E hoje a gente já vem fazendo isso. Por isso que a gente fala, simplificar sim, aumentar não. Simplificar, garantir segurança jurídica, o produtor vai ter muito mais possibilidade de crescimento. Mas, se aumentar a carga tributária, a coisa complica. Então, espero ter respondido a pergunta aqui, eu estou à disposição, tá, Cleide? Obrigada, doutor Renato. Por enquanto, sem perguntas. Doutor Júlio, pode continuar, por gentileza. Pessoal, nós estamos chegando ao final. Tem mais alguém inscrito, Cleide? Não, senhor, doutor Júlio. Sem inscrito. Ah, o Rafael de Colatina acabou de se inscrever. Sim, Rafael, estamos ouvindo.
Você está sem o áudio, Rafael. Se eu vi áudio. Aí, doutor Renato, caso venha essa cobrança de impostos novos aí, como será a distribuição dela para os estados e municípios? Boa pergunta, Rafael. Mas, infelizmente, eu não sei te responder porque não está descrito em lei complementar ou na PEC como a distribuição dos estados, do município ou da União, governo federal, vai ser distribuído, vai ser repassado. Então, não temos ainda essa informação. Obrigado. Doutor Renato, chegou uma pergunta, é do Cleilson. Qual tipo de planejamento tributário, quais os tipos de planejamento tributários possíveis para tentar baixar ou manter a carga tributária do produtor rural? Boa pergunta também, mas infelizmente hoje não é possível imaginar planejamento tributário, por quê? A PEC 45 engessa, não existe diferimento, redução de base de cálculo, isenção, não existe nenhum tipo de benefício tributário para nenhum setor, ou seja, tudo será tributado. A questão do planejamento tributário é ainda mais complexa num cenário como esse. Ou seja, o que a gente tem que trabalhar hoje, nesse momento, é mais na interlocução política para evitar esse problema do que pensar em planejamento tributário nesse momento. Porque a gente está muito incerto, a gente não sabe nem o teor do relatório do relator da reforma tributária, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro. Então, infelizmente, a gente não consegue responder essa pergunta, porque não tem nada de concreto ainda na mesa do que realmente será. O que a gente tem de concreto é tudo isso que eu já falei para vocês. Sérgio Henrique, pode fazer sua pergunta, por gentileza. Bom dia. Eu estou participando aos poucos aqui, mas alguns dos nossos convidados não puderam participar. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores precisou sair também. E alguns empresários estavam muito interessados, mas devido à localização, eles pediram que eu solicitasse a gravação da reunião. Há a possibilidade de vocês estarem fornecendo como eu faço para conseguir essa gravação, para a gente estar discutindo depois do nosso aqui. Sérgio Henrique, deixe o seu telefone no chat que eu entre em contato com você após a reunião, por gentileza. Tá, eu vou acompanhar, mas parabenizando a Federação do Sul e todos os envolvidos, para que possamos estar trabalhando, nivelando aí as conversas, para que o produtor, o nosso maior responsável pela alimentação aí desse país, não seja tão prejudicado, né? Isso já discutimos aqui em partes com os empresários do setor agrícola nosso aqui. Eles pediram muito para a gente estar defendendo aí a bandeira do agronegócio aqui do município através do sindicato, mas infelizmente não está em tempo de acompanhar tudo. Mas desde já agradeço, eu não vou poder continuar até o final, mas depois eu deixo o número e entro em contato com vocês, ok? Muito obrigado aí e bom trabalho. Doutor Júlio, sem inscritos e sem perguntas. Bem, pessoal, resta agradecer. Se eu pudesse, eu nominava cada um que nos prestigiou aí, mas quero fazer um chamamento muito forte. Doutor Renato está nos ouvindo, tem toda a liberdade de me corrigir. A gente está acostumado, por cultura, a aceitar as coisas com facilidade, esquecer com facilidade, mas isso tudo que foi tratado é extremamente delicado.
sabe? As propostas que estão preponderando, que é essa 110 e a 045, e a outra encaminhada pelo governo, que é o PL 3887, todas elas têm aspectos draconianos para os produtores rurais. Então, não é brincadeira. Os sindicatos rurais receberam um material extraordinário, produzido pela CNA, pelo seu departamento econômico e sindical, doutor Renato Conchon à frente, lá do econômico, e aqueles que não dispõem desse material, lembrando que a reunião que vai tratar do assunto do ICMS é dia 7, quer dizer, nós estamos praticamente há uma semana, que peçam à federação que ela vai mandar imediatamente por via eletrônica. É bom que qualquer um se alicerce nessas orientações desse material da CNA para ter um embasamento sólido para apresentar e pleitear aos nossos deputados estaduais e à bancada federal. Por minha parte, é só isso. Mais agradecimento ao doutor Renato e a todos vocês. Ok, gente? Se me permite, doutor Júlio, reforço tudo que o senhor falou. Nós estamos aqui em Brasília à disposição. Agradeço a FAES, a todos, a Cleide, a todo mundo que ajudou na viabilização desse evento e a todos que nos acompanharam. A gente segue junto e eu reforço o coro do doutor Júlio no sentido de conversar com os parlamentares, mobilizar, porque o assunto é sério. Então, com isso eu encerro. Muito obrigado e desejo uma boa semana a todos. Um forte abraço. Doutor Júlio, se me permite, precisa colocar a ata em votação da nossa última reunião, por gentileza. Sim, Cleide, obrigado. Eu gostaria de aproveitar, pessoal, para a gente mudar quando for preciso. Então, eu recebi e quero dar uma satisfação a alguns ilustres amigos e companheiros, presidentes de sindicato, que pediram reunião presencial. A reunião presencial ainda é um risco e nós temos a obrigação de amenizar risco, de atenuar risco ou eliminar. Então, vocês imaginam, na nossa reunião tradicional, já mudou e vai continuar tendo que mudar muita coisa. Nós temos que nos instruir. A gente vem de uma geração que riqueza era sinônimo de patrimônio físico, de mais terra, de mais prédio, de mais casa, e hoje isso mudou completamente. Hoje não, há muito tempo. Riqueza é informação, é saber buscar a informação necessária onde for possível. Vamos observar o seguinte: hoje o café está com preço bom, a carne também. Então, foi a primeira vez na vida que eu estou vendo quem tem animal para abate poder exigir preço. Nós passamos a vida inteira, nossos avós, nossos ancestrais, chegando submissamente ao comprador e perguntando a ele quanto que paga. E nós temos, esse é o grave problema nosso. Nós não podemos repassar para a população vulnerável os nossos custos. Nós temos que ter soluções inteligentes para a gente ressarcir os nossos custos através de outras ferramentas como essa que foi discutida hoje. Então, dito isso, com todo o respeito, eu agradeço o carinho, o apoio, a lealdade dos amigos, a necessidade da gente se ver literalmente, mas uma reunião como essa para socializar informações tão importantes e fazer ver ao político
o que a gente precisa, pode e foi mais importante do que uma reunião literal tradicional. Com todo respeito, nós vamos chegar lá, vamos fazer ainda, mas não agora. Fiquem com Deus e muito obrigado. Doutor Júlio, me permita uma sugestão. Nós temos aqui no chat vários participantes solicitando o envio da gravação da reunião, que, por sinal, né, novamente, os nossos parabéns ao nosso sistema, principalmente a CNA e a Federação de Agricultura, né, liderado aí pelo nosso presidente Júlio Rocha. Então, assim, parabéns, foi excelente. O Renato realmente é fera e a gente pode estar, né, trazendo outros temas também, né, doutor Júlio? E aí, a minha sugestão, se você me permite, é que a gente possa verificar aí, Cleide, para poder disponibilizar a gravação dessa palestra, né, dessa reunião que nós tivemos aí com o doutor Renato. Muito obrigada.